Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade então à nossa aula de hoje, onde estamos trabalhando diretamente no Workbench, na interface gráfica, para realizar algumas operações de SQL e aprofundar os nossos conhecimentos. Então vamos a elas. Até no trechinho final do vídeo passado, nós fizemos esse select aqui, nome imigrante, renda for imigrante, where renda menor que 500, ordenado por renda descendente. Agora, para nossa continuidade, nós vamos criar uma outra tabela. A tabela se chama livro. Então, fazer igual nós fizemos no exemplo anterior, create table, livro, abre parênteses, e vamos especificar os campos ou colunas dessa tabela. Código livro é o primeiro campo, ele é do tipo inteiro, integer. Depois, nome livro, segundo campo, nome underline livro, ele é um varchar de 50. Terceiro campo, autor, varchar de 50 também. E o último campo, gênero, que é um char de 2 posições. Essa designação aqui, código underline livro, é importante vocês observarem que código não tem acento, não estamos usando nenhum nome de variável, nenhum nome de tabela, nenhum nome de campo, nada que nós utilizemos tem acentuação em português ou caracteres especiais. E para a separação de palavras, nós devemos usar o underline, nunca utilizar o hífen. Outra opção também seria, e nunca deixar espaço em branco. Outra opção seria fazer as palavras juntas, mas às vezes a palavra junta acaba nos confundindo, dá alguma cacofonia, alguma coisa estranha, que a gente acaba tendo mais dificuldade na interpretação. Então, eu prefiro e recomendo que vocês utilizem um underline. Então, código underline livro. Aqui à direita, nome underline livro. Então, sempre que precisar, nós podemos fazer dessa maneira. Então, vamos criar essa tabela para verificar como ela se comporta. Então, vamos fazer o seguinte, eu tive que interromper esse vídeo antes, eu vou apagar essa tabela aqui. Na verdade, eu vou apagar essas duas tabelas. Ok. Agora a gente pode retomar aqui. Pronto. Então, aqui no nosso esquema, só temos a tabela imigrante, com suas colunas já criadas, como nós fizemos até o passo anterior. Agora vamos então colocar aqui para rodar a criação da tabela livro. Então, executamos aqui embaixo, nenhuma linha afetada, foi criada a tabela. Podemos ver aqui, livro, aqui embaixo, tabela livro foi criada. Tem lá as suas colunas, que são código livro, nome livro, autor e gênero. Okay? Agora é a hora de inserir dados nessa tabela. Vamos começar inserindo dentro da tabela livros, então insert into livro, values, e aí como a gente já viu, né? Código livro é inteiro, basta o número 1. Nome livro é um varchar, coloca o texto dentro, entre aspas. Aspas simples, né? Então, aspas simples, Macunaíma, fecha aspas simples, vírgula. Nome, o autor, abre aspas simples, Mário de Andrade, fecha aspas simples, e gênero também é um char, entre aspas simples, o número 01, que é o que a gente quer designar para esse gênero. Observem que aqui, Macunaíma tem acentuação, Mário de Andrade tem espaços, por quê? Porque isso que está entre aspas é o nome, é aquilo que a gente quer que apareça no nosso idioma. Então, essa parte pode sim, deve estar corretamente acentuada. O que não pode são os nomes das colunas, nomes de tabelas, variáveis, tudo que a gente vai utilizar sempre em qualquer ambiente computacional, ok? Então, vamos inserir esse conteúdo. Insert into livro, values, Macunaíma. Fizemos lá uma linha afetada e, tal qual nós fizemos da outra vez, vamos inserir também na tabela livro mais 2 valores. O livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, e o livro Brida, de Paulo Coelho, respeitando também as mesmas regras do exemplo anterior. Então está aqui, inserindo Capitães de Areia e Brida, 2 linhas afetadas, 2 registros realizados.
Como que nós podemos verificar, então, o conteúdo disso? Select asterisco from livro. Então, ele executa e traz para a gente os 3 livros, Macunaíma, Capitães de Areia e Brida, dos 3 autores e assim por diante. Se eu quisesse, por exemplo, trazer alguma coisa que restringisse essa apresentação, poderia fazer, por exemplo, select apenas nome livro e gênero from livro, where gênero diferente de 01. Lembra? O sinal de diferente aqui no SQL é exclamação igual. Significa a negação do igual, ou seja, o diferente. Então, vamos rodar isso aqui. Qual que é a nossa expectativa? Que apareça apenas 2 colunas, nome, livro e gênero, e que apareça apenas os gêneros diferentes de 1, ou seja, os gêneros 2 e 3. Vamos lá? Rodando, então, sai exatamente isso. Capitães de Areia e Brida, que são os gêneros 2 e 3, apenas colunas, nome, livro e gênero. Ok? Continuando, vamos criar uma terceira tabela. Essa tabela vai se chamar empréstimo, sem acentuação, e ela é composta de código empréstimo, que é um inteiro, código livro, que é um inteiro, e código imigrante, que também é um inteiro. Qual é o objetivo dessa tabela? É relacionar o livro com o imigrante por meio de um empréstimo. Então, quando eu colocar um registro dentro dessa tabela, eu vou informar o código do imigrante, eu vou informar o código do livro que esse imigrante está emprestando, e isso vai ganhar um código empréstimo, que é o número do registro desse empréstimo. Então, assim eu consigo associar código do empréstimo com o livro com o imigrante. E eu não preciso ver aqui o nome do imigrante nem o nome do livro, porque isso eu posso buscar naquelas outras tabelas que nós acabamos de executar. Então, o único objetivo dessa tabela empréstimo é de fazer a conexão, fazer a junção entre essas outras 2 tabelas, ok? Então, vamos criar essa tabela, mesmas regras, né? Código empréstimo é um inteiro, código livre é um inteiro, código imigrante é um inteiro. Como nós já vimos na criação das tabelas anteriores, né? Isso tem que estar compatível aqui. Então, quando eu criei a tabela livro, código livre é um inteiro. Quando eu criei lá a tabela imigrante, aqui, código imigrante é um inteiro também. Então, ele pode ser, sem problemas, um inteiro. Então, vamos marcar aqui e executar. Create table, nenhuma linha afetada. Se a gente observar aqui, temos agora mais uma tabela, que é a tabela empréstimo, com as colunas, código empréstimo, código livro e código imigrante. Vamos inserir valores dentro dessa tabela, vamos fazer os 3 de uma vez só. Insert into empréstimo, values. O que nós queremos? O primeiro empréstimo de código 1 vai ser do livro 1, pego pelo imigrante 2. O segundo empréstimo, de número 2, vai ser feito do livro 2 pelo imigrante 1. E o terceiro empréstimo, de número 3, vai ser feito do livro 3 pelo imigrante 3. Dessa forma, conseguiremos relacionar os 3 livros que estão na nossa base com os 3 imigrantes que são os que vão emprestar esses livros. E cada um desses empréstimos vai ter o seu próprio número de registro. Executando, então está lá, insert into empréstimo, values, tal, 3 linhas afetadas, 3 registros feitos. Se eu quiser verificar, select asterisco from empréstimo, estão lá os 3, né? Código de empréstimo 1, livro 1 para o imigrante 2, código empréstimo 2, livro 2 para o imigrante 1, e código de empréstimo 3, livro 3 para o imigrante 3. Mas olhar assim parece estranho, parece que a gente não sabe de quem está falando, de qual livro está falando ou de qual pessoa está falando. Então, seria legal se a gente pudesse trazer os nomes do livro e do imigrante. E para isso, nós vamos utilizar esse select aqui. Select, nome do livro, código do livro, nome do imigrante, código do imigrante, das tabelas livro e imigrante. Mas nós precisamos relacionar essas 2 tabelas por meio da tabela empréstimo. Então, a tabela empréstimo também aparece aqui no meio da minha consulta. Então, temos que usar as 3 tabelas. Livro, de onde eu vou buscar o código e o nome dele. Imigrante, onde eu vou buscar o código e o nome dele. E empréstimo,
que é a tabela de relacionamento. Como existem campos que existem em duas tabelas com o mesmo nome, como o caso do código imigrante, que existe tanto na tabela de imigrante quanto na tabela empréstimo com o mesmo nome, ou seja, código underline imigrante, para identificar qual deles eu quero aqui, eu coloco antes o nome da tabela. Então, imigrante.código imigrante se refere a esse campo da tabela imigrante. Aqui, livro.código underline livro se refere ao código livro, campo código livro da tabela livro. E aqui esse nome imigrante, ele só figura na tabela imigrante, então colocar o nome da tabela aqui à esquerda é opcional. Eu posso colocar ou não. Posso deixar assim porque não existe outra coluna com o nome imigrante com o mesmo nome de campo. Então, não há problema eu deixar dessa maneira. Se eu fizer, então, esse select somente dessa linha, né, select esses campos das tabelas, o que vai acontecer? Nós vamos relacionar três registros, da tabela livro, com 3 registros da tabela empréstimos, com 3 registros da tabela imigrantes. Então, eu tenho 3 vezes 3, são 9, e 9 vezes 3 são 27. Então, nós vamos fazer um produto cartesiano com 27 registros. Vamos ver? Rodar aqui. Eu tenho somente, só um minuto, aqui, 27 linhas. Então, veja que o livro Macunaíma aparece aqui 1, 2, 3, 4, se nós descermos aqui, vamos contar, aparece 9 vezes. Cada um dos livros aparece 9 vezes, cada um dos nomes aparece 9 vezes, tudo está multiplicado por 3. E esse é o efeito do produto cartesiano. Quando nós juntamos o número de registros de uma tabela vezes o número de registros de outra, vezes o número de registros da terceira. Se eu tivesse uma tabela, ou 3 tabelas com 1000 registros cada uma, eu teria 1000 vezes 1000, 1 milhão, vezes 1000 de novo, 1 bilhão de registros a partir de uma simples consulta sem critérios, né? Então, nós vimos no finalzinho da aula passada, né, o que é uma consulta genérica, sem critérios, e uma consulta específica. Isso fica mais claro quando a gente começa a fazer a junção das tabelas, que é o que nós estamos fazendo agora, e vai mostrar o quanto a gente pode ser ineficiente ao fazer consultas muito genéricas. Além do que, se Macunaíma aparece 9 vezes aqui, significa que o livro foi emprestado 9 vezes? Não pode, né? No mesmo momento. Para pessoas diferentes, para pessoas repetidas, então isso não pode acontecer. Para que a gente comece a melhorar essa situação, nós vamos dar continuidade no próximo vídeo, onde a gente vai encerrar essa aula de hoje, ok? Então, por enquanto, segura um pouquinho aí, já já a gente volta.